Olá, boa noite. Boa noite! Que Tudo bem alegria com estar aqui de você? novo. Sim, com certeza. Tudo e com você. De coque, Hoje eu tô de coque, porque tá muito calor aqui. E muita aí, alegria de estar aqui. hoje nós vamos falar de equilíbrio, né? Equilíbrio. Equilíbrio. Terminando essa sequência das 3 leis sistêmicas, né? Sim. Engraçado que eu tinha feito todo um roteiro e eu esqueci meu caderno no trabalho. É sério? Sério. Mas Mas tá tudo aqui, né? tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Olha só, eu tirei uma frase sistêmica para nós hoje. Oba! A gente vê agora ou no final? Pode ver, vê agora. Então, a frase é: o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Forte, né? Forte, forte. Conseguir ficar indiferente na vida tem que estar um pouco morto, né? Porque a vida é movimento, né? Na vida tem tudo. Tudo que a gente faz é só porque a gente está vivo, Verdade. né? A gente está aqui na Engra... e- live, lendo livros, fazendo cursos, tendo filhos, casando, tendo relações, porque a gente está vivo, né? É engraçado que a gente não para pensar assim no valor da vida exatamente, né? Fica muito banal a coisa da vida, né? A gente dá valor a muitas outras coisas, mas a vida, assim, parece que passa um pouco batido. É um bem enorme, né? Que graças a um homem e uma mulher que um dia se juntaram e fizeram a gente, né, Milene? Eu Exatamente, estava somos uma contando para mistura. uma mistura. E assim, eu estava contando para Milton, agora no jantar, que quando eu era menor, eu ficava pensando, ai meu Deus do céu, ainda bem que meu pai encontrou com a minha mãe e eles me fizeram. Porque se não encontrasse, não era eu não ia estar aqui, É verdade. Só um né? minuto, que eu só vou arrumar uma tomada aqui, peraí. Tá bom. Então, Então, vamos. já pequena, eu pensava assim, nossa, que legal que eles se encontraram, né? Porque me deu essa chance. Porque se meu pai encontrasse com outra mulher, como ele encontrou depois, e minha mãe encontrasse com outro homem, como ela encontrou depois, eu não tinha vindo, Milene. Qualquer Ai, mudança não né? seria a gente. Lá para trás, né? Nossos avós, bisavós, se alguém mudasse o rumo ali, não era eu. Ai, meu Deus, então eu agradeço que eu estou aqui fazendo essa live hoje. Sim, vamos falar de equilíbrio então, Magali? Vamos. Sabe o que eu preparei, Milene? Como a gente está terminando essa sequência, eu vou fazer só uma retomadazinha do que a gente falou nas outras 2 leis. Só Sim. para, tá? Porque tem muita gente que não tem o conhecimento, e isso é legal pra caramba, que é justamente esse pessoal que a gente busca, né? Para levar um pouquinho do que a gente aprendeu. Então, para quem não esteve nas outras lives e para quem esteve, e é um resuminho rápido, que o Bert Hellinger, ele organizou essas 3 leis que são os princípios das relações, que são as leis do amor. Então, elas são o vínculo, né, que é o pertencimento, a ordem, que é a hierarquia, e o equilíbrio que é o equilíbrio entre dar e o receber. No pertencimento, a consciência grupal que existe, no caso, vamos dizer, da família, ela não permite que um membro seja esquecido, excluído, expulso, sem exigir uma compensação. Então, quando tem algum membro excluído, provavelmente um mais jovem daquela linhagem vai ser chamado a repetir padrões, a representar aquele excluído de forma a incluir no sistema, porque o sistema quer todo mundo incluído, né? Então, foi basicamente isso que a gente falou sobre o pertencimento, muito basicamente. Depois a gente falou sobre a ordem e
essa lei, ela não permite que os pequenos se enfiem no assunto dos grandes. Então, quando a gente quer, como filho, resolver problema dos pais, achar que sabe como é melhor, como poderia ser melhor o casamento, quando a gente pensa que saberia fazer melhor do que a nossa mãe ou do que o nosso pai, a gente está quebrando a hierarquia, violando a ordem, a lei sistêmica da ordem, e isso o sistema também vai querer corrigir. Então, como que ele vai corrigir? Vai levar a esse membro que violou ou a doença ou o fracasso. Porque com essas duas ações sobre ele, ele fica pequeno e consegue reconhecer o lugar dele, entrar no lugar dele correto, viver a vida dele dali para frente e não criticar o que foi feito lá atrás, né? Então, basicamente, nós falamos sobre isso e sobre essa organização que o Bert Hellinger fez, porque ele não descobriu, ele só organizou. Certo, Milene? Certo. E sabe o que é interessante, complementando o que você falou? Que, às vezes, se você olhar para todo mundo que está assistindo aqui com a gente, às vezes você olha para a sua vida e fala assim, ai, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso de novo? Ou por que eu não estou conseguindo fazer tal coisa? Por que eu não estou tendo sucesso na vida? É a lei fazendo algo para que você reconheça que você está infringindo alguma delas ou as três, né? Então, as coisas que acontecem geralmente é a própria consciência, né, dessa lei que faz com que a gente, através dos sintomas e dos acontecimentos, que a gente possa olhar para a gente e falar assim, peraí, será que eu estou no meu lugar? Ou que eu estou excluindo alguém, ou eu não estou equilibrando na relação, né? Então, quando a gente tem determinadas situações na nossa vida, de repetição, ou de situações em que a gente não flui na vida, a vida está difícil, está pesada, você está apanhando da vida, né? Ou, assim, os relacionamentos entre pares não tá dando certo, então é hora de parar e falar assim, peraí, deixa eu ver o que é que está acontecendo para eu conseguir ir para frente. Então, a lei, além dela, entre aspas, assim, te obrigar a obedecer, se você desobedece, ela ainda arruma um jeito de falar para você, você tá fora, volta lá, né? E isso a gente não percebe, muitas vezes, porque não tem conhecimento das leis, né? E muitas vezes tem conhecimento, mas está no movimento tão automático ali que acaba não percebendo. E aí, eu também percebi que, assim, essa coisa de lei sistêmica, ordem, pertencimento, equilíbrio, às vezes elas ficam meio chatas, né? Para quem vai ouvir, assim. Às vezes a pessoa não compreende, ou fica assim, nossa, mas esse negócio de lei, né? Mas, gente, é lei universal, é do universo, da Natural. natureza, é natural, é da natureza mesmo, é da natureza. Então, se todas as pessoas tiverem essa consciência, conseguem interiorizar mais o que essas leis... Porque, gente, dessas três leis dependem a nossa vida, o sucesso da nossa vida e o fluir e tudo mais. E eu digo isso porque eu, Milene, nesse corpinho, estou vivendo tudo isso. Então, não é mentira, é verdade. Exatamente. A gente traz as nossas experiências, não é para transformar numa terapia em público aqui, não é isso. É porque a gente viveu e nós estamos trazendo para vocês assim, olha, a gente usou, deu certo aqui, está dando certo, trazendo um conhecimento que as pessoas podem usar se elas quiserem, se elas precisarem, né, Milene? Exatamente. Ninguém é obrigado a nada. Nada. E é dividir. A gente está dividindo com vocês um conhecimento. Então, a gente espera que tenha bastante influência benéfica para vocês. Então Lei vamos do falar equilíbrio. de lei do equilíbrio. Lei do equilíbrio é uma lei que trata de iguais. Então, num relacionamento de casal, nós somos iguais. O marido e
né, e a mulher chegam juntos na relação. Então não tem ordem, né, que um é maior e outro é menor. E Que quando alguém isso chegou acontece, primeiro, né? não, os dois chegam juntos, né? Então, lei do equilíbrio é relacionamento de casal, amizades, parcerias, no trabalho Sociedades, também, é. né? Sociedades. Mas, assim, o mais interessante é o relacionamento de casal. Né? Eu acho que o equilíbrio na relação de casal. E aí, aquela coisa, né? O casamento vive ou morre por causa de amor? Não, né? Não, é. Isso a gente Vive ou... descobriu, né, Milene? Descobrir isso é sensacional. Exatamente. Vive É. ou morre por causa de falta de equilíbrio. E é verdade, viu, gente? Porque eu passei por isso também. Então, assim, a gente às vezes vê pessoas que se separam e as pessoas tinham amor, né? Tinham ali amor, aí você não entende, você fala, nossa, mas aquele casal se dava, né? Tinha amor, tinha isso, tinha aquilo. Aí você fala, não entendi por que que eles se separaram, mas provavelmente pela falta de equilíbrio. No começo, eu tive um pouco de dificuldade para absorver essa questão do equilíbrio. E eu tive essa dificuldade porque, gente, para chegar aqui na lei do equilíbrio e você conseguir absorvê-la, compreendê-la, você tem que estar bem nas outras duas. Então, se você estiver fora lá no pertencimento e principalmente na ordem também, você não vai conseguir equilibrar nas suas Equilibrar. relações. É. Então, assim, já vai vir uma corrente, assim, um dominó. Você vem já com situações já nas três leis. Então, a minha experiência pessoal é que para você estar bem equilibrada nessa relação de casal, ou amizade, ou parceria, sociedade, você basicamente, em primeiríssimo lugar, essa é a minha opinião pessoal, você tem que estar lá na família de origem, no seu lugar. Isso para mim é muito forte. Porque se você está fora do seu lugar, você entra na relação de casal ou como filha, né, querendo que ele seja pai, ou você como mãe, querendo ensinar ele a fazer as coisas, né? Então, isso que você está falando é aprender a ser pequeno com os pais para poder ser igual no casamento. Né? Não É, é, Milene? porque ser a mãe do marido, gente, é horrível. É horrível, eu falo assim porque eu passei por isso e não é a mãe desse jeito que às vezes as pessoas entendem, né? Eu acho que numa outra live, acho que foi na primeira, eu ainda contei que uma vez eu fui atravessar a rua, grudei na mão do meu marido, assim, puxei Foi, ele você igual se ele contou. fosse meu filho. Puxei ele assim e vamos, e ele olhou pra minha cara e começou a rir, não entendeu nada, né? E eu lá puxando ele como se ele fosse meu filho. Então isso ali já era uma coisa boba, mas já mostrava que eu estava fora do lugar realmente, né? Preocupação minha de atravessar a rua com ele como se ele fosse uma criança. E ele é um adulto, nada, né? Não tinha nada a ver. Ele sabe atravessar a rua, esperamos que ele saiba atravessar a rua. Ah, Né? pois O é. mínimo que a gente espera de um marido é que ele saiba atravessar a rua. Ai, mas esse dia foi engraçado, mas hoje eu vou te falar. Eu lembro desse dia e É, falo assim, eu meu sei, Deus, eu estava fora do lugar e eu não sei, sabia. é. Mas a gente vai aprendendo e vai se colocando na postura, no lugar, né, Milene? E ainda bem que a gente pode voltar para o lugar, dá para sair e voltar, né? Uma vez a gente conversou que antes a gente saía e estava achando que estava certo ainda. Eu vou pegar na sua mão, É, vou atravessar a rua e vou sair do lugar e não volto, não tenho para onde voltar. Agora é bom saber voltar para o lugar, né? Voltar para o seu lugar dá uma calma, uma tranquilidade, as coisas fluem, não é? é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu experimentei e não quero nunca mais sair. Eu experimentei, não quero sair, eu saio, mas eu volto. É. A gente sai, né, de A vez gente em sai. quando, mas assim é mais rápido. Você volta É ali e já mais fala, pronto, rápido. pronto, pronto, passou. Agora, Milene, Magali, o que é a lei do equilíbrio para você? então, eu estava pensando nas leis do Bert, né? A gente fala, nossa, o pertencimento, que legal, todo mundo pertence, que bacana, né? Paz e amor. O Bert Hellinger, essas leis, elas cobram da gente a nossa postura também. Então, quando ele fala todo mundo pertence, é todo mundo.
É todo mundo. Ai, mas aquele tio, ele foi um assassino. É todo mundo, né? Na ordem, ai, que legal colocar a casa em ordem, ficar todo mundo em ordem, que bonitinho e tal. Então, aí você não se mete nos assuntos do seu pai, da sua mãe. Ah, mas eles não sabem fazer. Então, aí você não se mete, né? No pertencimento, no equilíbrio que a gente está falando agora, é uma troca. É o equilíbrio das trocas. E essa lei, ela também é complexa. Porque como é que ela funciona? Como que eu entendo que ela funciona? Então, eu estou aqui, faço um carinho, uma coisa bacana para o meu marido. Ele recebe aquilo e fica obrigado, ele se sente numa pressão para retribuir para mim. Então, ele vai lá, eu dei um chocolate para ele, aí ele, uma hora, vem e me dá uma flor. Aí eu fico também na pressão de devolver para ele. A gente vai criando uma troca no bem. Ai, que gostoso isso. Então um dá e o outro depois dá. Ai, que bonito. É assim. Mas a lei do pertencimento, eu tô com pertencimento hoje. A lei do equilíbrio, ela também tem o outro lado da moeda, que é a parte mais difícil das pessoas aceitarem se elas querem ficar bem na fita e não for prioridade manter a relação. Como a Wilma diz, abrir mão da sua inocência porque aquela pessoa vale a pena. Aí, meu marido faz uma coisa ruim para mim. O que eu faço? Né? O que é que eu faço? Eu posso ficar culpando ele, falar, você fez isso errado, eu não te perdoo, eu não quero mais saber. É uma postura. Não tem troca. A troca acontece se eu fizer uma coisinha ruim para ele também. É esse ponto que as pessoas travam. Porque assim, se eu fizer uma coisinha ruim para ele, eu trago o sistema para o equilíbrio. É menor, né? O Bert explica que ele fez uma coisa, ele me ofendeu, fez uma coisa ruim, eu faço uma coisinha menor, porque daí o sistema equilibra. Se eu fizer uma coisa maior, eu desequilibro o sistema, ele vai querer fazer uma maior e a gente entra num círculo de agressões infinitas. Então, eu devolvo a agressão dele menor, né? Tem um exemplo, né, que fala assim, o seu marido fez alguma coisa para você que você não gostou, vai lá e gasta o cartão de crédito dele. Pode ser. Vai lá e risca o carro dele. Pode ser. Mas não é uma agressão, é assim, não é uma agressão. Me dá um pouco de receio que as pessoas pensem que é uma agressão pela agressão. Não é, para equilibrar o sistema. Você tem que sair da sua inocência, fazer uma coisinha ruim, que aí ele vai perceber que ele pisou na bola e aquilo se equilibra novamente, né? Então, eu entendo assim, Milene, e você? Bom, para mim a lei do equilíbrio é uma lei que trata, né, entre dar e receber. E aí, assim, vou usar o meu exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito doadora. Então, eu também fui uma criança que, por exemplo, e depois fui trazendo isso para minha vida também, que tipo assim, eu não queria dar trabalho para os meus pais. Então, por exemplo, eu não vou pedir, né? Então, lá nessa relação, eu fui sendo uma criança, tipo assim, não vou dar trabalho para os meus pais e vou seguir a vida, né? Aí e a gente aprendeu que os pais adoram quando a gente pede, né, Milene? E quando eu não aprendo a pedir, eu vou ter dificuldade também de receber. E eu realmente tive muita dificuldade de receber. Então, você que está assistindo essa live, você tem dificuldade de receber presente? De amizade, seja de quem for, você sente que não quero receber? É isso, sabe? E aí, como é que você vai na relação de casal trocar? Porque a relação de casal ou na amizade, tudo é uma troca. Então, a pessoa vem com o que ela tem e você vem com o que você tem. E uma ali vai complementando a outra, né? Isso é equilíbrio, né? Então, nessa relação é assim. E aí, eu tinha dificuldade de receber. Por quê? Porque lá atrás eu não conseguia pedir. Então, isso também é uma coisa que é trazida ali, né? Dentro da relação de igualdade, de casal, de amizade, onde a gente tem essa dificuldade. Isso também é onde causa o desequilíbrio.
né? Então, eu sempre fui uma pessoa de fazer demais pelo outro, de dar demais, de doar demais. Então, você vai fazendo, 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 a pessoa às vezes não tem nem possibilidade de te retribuir, de tanto que você está fazendo. Isso já é um desequilíbrio. E aí, quando a pessoa vai te retribuir, você não consegue receber. E aí é mais difícil ainda, né? Porque a pessoa quer retribuir para ela equilibrar e você não consegue receber. Então, assim, além de você dar demais, você não consegue receber. Então, isso também é um causador de desequilíbrio nas relações. Bom, acho que primordialmente é isso para mim, assim. Então, relação de equilíbrio é isso: dar e receber. Uma pessoa deu, eu recebi, eu vou sentir uma necessidade de fazer algo de bom para ela um pouquinho a mais. E nisso, quando a gente vai fazendo isso, vai crescendo essa coisa boa entre as duas pessoas. Se alguém faz algo que me magoou, me chateou, me feriu, aí nós temos uma troca no menos, né? E aí a gente também vai precisar compensar no menos. E aí eu, como era uma pessoa muito doadora, né? Também falava assim, ó, eu não sujo a minha mão não para fazer essas coisas aí. Aí eu vou dar um exemplo clássico. Então, por exemplo, assim, em casos de traição, né? Uma pessoa trai a outra. Necessariamente, para equilibrar, você tem que trair? Não, porque aí Não. não haverá equilíbrio aí, né? Então, você tem que fazer algo para esse parceiro ou parceira que vá causar, digamos assim, vai ferir ele, mas é menos. Porque se você ferir igual ou mais, vai continuar, então o desequilíbrio não vai ter uma forma de equilibrar. Se você fizer a mais, aí já é vingança. Então aí já está num desequilíbrio maior, né? E isso E, vale, né, para se a pessoa quer manter aquela relação. Porque exatamente. se você não quer, não precisa ficar se preocupando com o equilíbrio em dar e receber. Não precisa. Mas se você acha que aquela pessoa vale a pena, tem que sujar as mãos. Então você tem Sim, que machucar um pouquinho, até para a pessoa se tocar, né? Fala assim, ó, e aí não mexe não, que aqui, né? E aí a relação, o vínculo vai se aperfeiçoando, se aprimorando e aquela relação vai perpetuando. Agora, se você não tem interesse em manter a relação, não entra na história do dar e receber. Como a é, Milene falou, bem interessante que ela trouxe a questão do pedir, né? Que ela traz com os pais, né? exatamente. Se a gente não aprende a pedir para os pais, E não receber deles, né? e receber, porque quem pede já está meio aberto a receber, né? Agora, se você nem pede, Exatamente, é verdade. não É é? isso mesmo. Se você nem pede, então assim. E tem uma coisa: o que a gente pedir para os pais da gente, eles só não vão fazer se for prejudicar a gente se eles não puderem, Sim, porque os pais né? fazem tudo, gente, essa é a verdade. Eles E são. aí, Magali, dessa questão aí do equilíbrio, vamos puxar um pouquinho também para a amizade? Eu também tive Vamos. amizades em que eu desequilibrei demais. E aí, tipo assim, você faz muito e aí você espera demais da outra pessoa também. E isso já vira um peso para ela, né? E aí vai ter mesmo esse desequilíbrio na amizade e às vezes acontece alguma coisa, essa amiga se afasta de você, ela tem um desconforto. Então, isso tudo são pequenas nuances das relações que muitas vezes a gente não observa. Essa lei, ela, assim como as outras, ela desafia a gente. Porque nós somos educados a ser bonzinhos, né? Exatamente isso que eu queria entrar. Não é Nós crescemos aprendendo que a gente tem que ser bonzinho, que nós temos que perdoar, perdoar. Eu também quero falar um negócio né? do perdão. Perdoar a tudo e a todos, e aí isso Você vai também é para o uma. céu daí, aí você vai para o E céu. eu também cresci assim, tendo que ser a menina boazinha, a menina que
sabe, faz tudo para todo mundo, mas assim, isso era algo meu também, da minha história, onde eu queria ser boazinha, agradar todo mundo, ficar pertencente, entendeu? E graças a Deus, hoje eu já tô outra pessoa. É porque isso é o amor cego, né? Que a gente faz alguns processos de para se sentir pertencendo, mas não é o amor que cura, é o amor cego, é o amor meu pela família e eu não percebo o amor da família por mim, né? E quando a gente dá demais numa relação, como a Milene contou, dá demais, seja no casamento ou seja numa relação de amizade, o outro que não consegue retribuir, ele quer sair fora. Porque é muito, gente, é muito angustiante ficar devendo no banco. A gente não gosta, né? Também a gente não gosta de ficar devendo para quem você ama, para um amigo, para um marido. Não, não é gostoso ficar devendo. Mas a postura do doador é uma postura muito atraente, porque parece que a gente é superior, né, Milene? Quando a gente está dando, 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 parece que você não precisa receber, não E é? nos faz sermos importantes. É, ninguém vive sem mim, né? Todo mundo precisa de mim. Olha como eu sou importante, faço tudo, eu sou boa, eu perdoo, e assim eu detono com as minhas relações. E- é. Aí, né, aí o marido vai embora, a mulher vai embora, e você fala, nossa, mas eu dei tanto naquela relação. Deu, mas para que a relação se mantenha, segundo o Bert Hellinger, e segundo o que a gente também está vivendo, é preciso o equilíbrio. E o equilíbrio se dá no mais, como a Milene falou, que são as coisas chamadas boas, e se dá no menos, que é aquele troquinho, aquela cutucada, para a pessoa perceber que a relação está viva, né? E É, se isso e parar, a relação cessa. É outra coisa. exatamente. E quando a gente vai dar o troco no menos, na verdade a gente está fazendo isso até como um gesto de amor. Olha, É isso você, aí. essa amizade é importante para mim, eu vou fazer um. Você não precisa falar para a pessoa que você vai dar o troco, né? Não tem essa necessidade. Mas você interiormente ali, você simplesmente, você sabe, aquela amizade é importante para mim. Então deixa, ela pisou na bola comigo, tudo bem, ok. Então deixa eu ver como é que eu vou equilibrar isso, porque eu gosto dela, a amizade é boa, eu não quero perder, né? É, ela vale a pena. É, vale a pena. Agora, quando numa amizade já não vale mais a pena, ou na relação de casal, a pessoa não quer mais continuar, aí também eu acho que a pessoa tem que liberar a outra e seguir em frente, né? É, não Se é. você não quer, a gente tem que tomar essa decisão de deixar as pessoas livres e seguir em frente. É, o equilíbrio ele vale se você quiser manter. Se não quiser, É, deixa embora e e sabe, agradece, né, por aquele sabe quem período junto. que é interessante, Magali? A gente fala de amizade, então olha só pra você ver. Quando a gente é mais novinha, a gente fica com umas amizades assim bem próximas, né? E aí, às vezes, a gente consegue perceber quando briga, quando dá um desconforto, uma coisa a mais. Mas agora, por exemplo, assim, ó, a gente tem bastante amigos, né? A gente vê, às vezes, raramente. Então, às vezes, fica mais difícil de ter esse desequilíbrio. Agora, gente, a relação de casal é todo dia ali. É, Então, é o todo dia. maior, eu acredito que é um dos maiores desafios nosso, é equilibrar na relação de casal e manter firme ali, se essa relação é importante, você quer continuar com essa pessoa, com esse parceiro, né? Então, para seguir em frente ali, realmente tem que olhar para esse equilíbrio mesmo e fazer valer a pena. É, é muito incrível. É muito legal porque eu já vivenciei situações de dar o troco e vi situações de troco e como funciona. É imediato. É imediato. A relação retoma imediatamente. Né? Eu pedi um favor para uma amiga minha. Eu estou tendo um problema aqui com o vizinho faz muito barulho. Muito barulho. E eu tentei vários modos de conversar e não consegui. E eu pedi para uma amiga minha, que é mediadora, a Valquíria, para ela fazer uma mediação. E ela fez uma mediação. E
obviamente, ela não quis me cobrar pelo serviço dela. Ela é uma mediadora profissional e ela não quis cobrar o serviço dela. Quando acabou, eu falei, meu Deus, eu preciso equilibrar essa relação, porque eu não quero perder a Valquíria. Eu não quero perder a Valquíria, entendeu? Então, eu comprei um presente e mandei para ela, para mim, um pagamento pelo que ela me fez. Para mim, eu equilibrei a relação. Porque senão, eu ia ficar na dívida com ela e eu não queria perder ela, entendeu? Então, foi uma forma que eu encontrei de equilibrar a relação. Magali, você falou uma coisa interessante aí. Eu acho que às vezes isso é interessante também para as pessoas. No equilíbrio para você, tem que ser valor igual? Como que é isso, assim? Você falou de presente, né? Como é que a gente... Tipo assim, ó, como é que a gente vai equilibrar na relação de casal? Meu marido ganha muito mais do que eu sou do lar. E aí? Então, a gente pensa, né, que o equilíbrio, a vida parece dizer que o equilíbrio está nas trocas, assim, meio a meio, né? Então, tem 4 pratos, eu lavo 2, você lava 2. As contas da casa custam 1.000, você paga 500, eu pago 500. Não necessariamente tem o equilíbrio aí, né? Então, assim, o equilíbrio é quem faz melhor uma coisa oferece aquilo para a relação e o outro faz melhor uma outra coisa, oferece aquilo para a relação, né? Então, Exatamente. uma mulher que é do lar, ela está cuidando da casa, ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando das relações, e no caso o marido está trazendo dinheiro, está equilibrado? Está equilibrado para eles, está equilibrado. Não é porque ela não tem dinheiro que não está equilibrado, não é uma questão só do dinheiro. Não é o equilíbrio, não é quando você sair com carinha e tal, você não pode deixar ele pagar. Pode deixar ele pagar. Entendeu? Pode deixar ele pagar. Magali, você sabe que é interessante esse exemplo da mulher do lar, né? Poderia ser um homem do lar também, né? Também, Não faz pode diferença ser. nenhuma. Mas às vezes as pessoas ficam muito incomodadas com isso, com o marido trabalhando e ganhando e a mulher no lar fazendo ali que parece que aquilo não tem valor. E aí também tem muito aquela coisa, né? Do resgate também da mulher com a essência dela, com o feminino e tudo mais, né? Porque, gente, cuidar de uma casa, cuidar da família, né? Você administrar tudo isso é muito grandioso. Eu vou ser honesta, é muito grandioso. O, Só que o, muitas vezes isso fica desvalorizado e às vezes nem é tanto pelos homens, são pelas próprias pelas mulheres. mulheres. Eu tenho visto isso. O Bert tem uma frase que ele diz que a mulher, ela, pela sua natureza, ela está mais próxima do essencial. Quando a questão é essencial, a mulher chega na frente, né? Então, hoje existe uma pequena confusão aí que a mulher tem que se comportar como o homem para que ela seja igual. Não, a gente tem algumas coisas muito especiais, muito diferentes, que complementam a relação e que se a gente não der vazão a elas, não aparece e fica desequilibrado. Né? A É. gente mesmo fica desequilibrado. E as pessoas que se incomodam com as mulheres que são donas de casa, muitas vezes não é a própria dona de casa, é pessoas que estão querendo mexer na vida dos outros, né? Se É. enfiar na vida dos outros. Sim, e sabe o que é interessante também? Que às vezes a gente já equilibra em coisas tão simples e tão valiosas, mas que a gente não faz ideia, sabe? Então, por exemplo, eu escutei numa aula que eu estava ouvindo, a moça falou que para ela era importante, que aquilo era muito valioso, o marido preparar para ela o café da manhã, sabe? Então, assim, sabe, são coisas às vezes É o tão equilíbrio deles, né? simples, são tão simples essas coisas que, sabe, às vezes as pessoas ficam só se preocupando com quanto de dinheiro que a pessoa põe dentro de casa, com tanto de coisa que ela compra, né? Aí às vezes só olha pro dinheiro em si, né? E não olha para as coisas que são essenciais e que muitas vezes já estão sendo equilibradas ali por aquela outra pessoa, né? Exatamente. Eu queria voltar um pouquinho, Milene, na questão do perdão, que eu anotei aqui alguma coisa, porque o perdão, quando eu vi a visão que o Bert Hellinger trouxe do perdão, ela veio muito ao encontro do que eu penso do perdão.
Porque a pessoa pisou na bola, você vai lá e perdoa. Porra, quem é você para perdoar? Porque amanhã é você que vai pisar na bola. Me desculpa, a gente não é perfeito. Então amanhã, né? Amanhã você vai pisar na bola. Então, esse aprendizado também que a gente tem, ele é um pouco equivocado, segundo essa nova visão, porque ele desconsidera o fato de que amanhã eu vou errar. Então, eu estou na mesma da pessoa que errou. A gente só vai revezando o dia que vai errar. E o Bert coloca que o perdão, ele adia o confronto. Existe confronto e ele só adia o confronto. Deixa eu ver o que ele pôs aqui, né? Aí ele fala assim, ó, os efeitos são nocivos quando a vítima absolve o vencedor, o ofensor, como se fosse melhor do que ele. Então, quando a gente perdoa, a gente está se colocando numa posição melhor do que o outro, né? Para acontecer a reconciliação, o inocente não tem somente o direito, mas o dever de exigir reparação e expiação. E o culpado não tem somente o dever de assumir as consequências de seu ato, mas tem o direito de fazer isso. Eu vi uma frase que quando a Milene, eu magoei a Milene, aí eu peço perdão, desculpa para a Milene, eu coloquei nela a responsabilidade de consertar o que eu fiz. Se a Milene não me desculpar, eu vou falar, nossa, Milene, você é muito rancorosa. Que pessoa ruim que você é, né? Você jogou essa bola suja para mim, né? Para você. Quando a gente pede perdão, é isso que acontece. Quando ele não é na situação da expiação do equilíbrio. Então, quem fez alguma coisa de errado, ele tem que sentir, tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos e consertar. Não é, a Milene não pode consertar o erro que eu fiz. E eu já ouvi muitas vezes pessoas, como o Décio diz, né, filantrópicas, que vêm e pedem, pisam na bola comigo, depois elas pedem desculpa, e eu falo, pô, mas você é muito rancorosa, você é muito... Não é isso, não é isso. A relação não se equilibra através do perdão. E eu fico muito com aquela frase que a gente, uma civilização cristã, nossos valores são cristãos, mesmo que a gente não seja cristão, nossa vida, né, o calendário é cristão, tudo é muito cristão, e isso somos nós. E eu sempre refleti naquela frase que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. E essa frase, ela fica na minha cabeça, é uma questão que eu sempre retomo e penso, mas Jesus não perdoou ninguém. Porque ele não se ofendeu com ninguém. Ele não falou, eu perdoo você. Então, a questão do perdão é a gente entender que eu jogo uma bola suja para a pessoa e me livro das responsabilidades com o que eu fiz. Agora, se ela vai desculpar ou não, aí vai depender da bondade, do caráter dela, não é? E não é assim que equilibra uma relação. Não é, Milene? Você lembra dessa parte do perdão? Lembro. E isso, assim, também me pegou muito, porque como assim eu não vou perdoar? Eu cresci aprendendo isso ali, né, na igreja, na minha família, com as pessoas, na escola. Ó, fulaninho, você bateu na criança ali, pede desculpa, ficar amiguinho, tá, tchau. Mais ou menos assim, né? Mas aí, assim, depois vem, né, esse pensamento sistêmico que fala assim, não é perdão. Mas é porque quando a gente fala em perdão, a gente não assume aquilo, né, que a gente acabou de fazer em relação ao outro. E essa coisa de falar eu sinto muito, ela é muito Milene. poderosa, né? Isso, fala disso, Milene. Gente, por exemplo, assim, você fez alguma coisa para alguém, você viu ali, você chega para você e fala, olha, eu sinto muito. Quando você fala isso, sabe, é uma coisa que fica bem por dentro, porque você não vai justificar nada com a pessoa, você simplesmente fala, eu sinto muito. Nesse momento, você tomou para si aquilo que você realmente fez com a pessoa. Queria ter uma conexão, né? E aí,
E isso é muito interessante, porque se você chegar numa pessoa que eu já passei por isso. Então, quando tinha algum conflito com alguém, você chega na pessoa, você quer pedir perdão, ou você quer se justificar, ou você quer falar alguma coisa para a pessoa, o negócio vai tomando um rumo que fica pior do que o começo. Fica. Mas se Fica. você chega para a pessoa e fala assim, a pessoa fala assim, fulano, você fez isso para mim, blá, 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 blá. Aí você vira e fala para a pessoa assim, é verdade, eu sinto muito. Aquilo tem um poder, isso é uma coisa que, eu não sei, parece que dá uma abrandada, assim, nos ânimos, sabe? Eu acho que eu sinto isso, sabe? Parece que apazigua ali. Não que desmancha o que aconteceu, não é isso. Mas é que parece que dá uma apaziguada. E aí você pode refletir sobre o que você fez, se existe uma maneira de corrigir o que foi feito. Se não tem correção, vamos dizer assim, aí tem que ficar no sinto muito e aguentar o que você fez. É, Né? Isso pertence a você. pertence a você. Isso mesmo. Isso é muito, muito rico. O sinto muito no lugar do desculpa, né? É muito rico. Você acredita que eu não consigo mais falar desculpa? Quando acontece alguma coisa assim As pessoas hoje, vão falar né? que você é orgulhosa, hein, Milene? E aí eu vou falar assim, ai, parece que não sai. Daí eu falo, sinto muito. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu sinto muito. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Peraí, deixa eu me centrar aqui um pouquinho. Sabe? É, Parece que realmente esse desculpa, esse me perdoa, é uma coisa que joga mesmo para outra pessoa ali. A responsabilidade pesa, fica um negócio esquisito. até a É palavra, né, interessante. Milene? Desculpa é assim, tira a culpa, né? Desculpa, Exatamente, né? é. Tira a minha culpa, por favor. E faz isso mesmo. E eu sinto muito de coração para coração, né? Eu tô sentindo também que eu pisei na bola com você. Às vezes, só de falar isso já conserta tudo, Às vezes né? um sinto muito, olha, põe ponto final em muita coisa Foi muita coisa. e fica muito bem, né? Mas assim, vamos falar um pouco de trabalho, amizade, de equilíbrio Vamos, ali? vai lá. Pode falar, você. O que você tem de Não, experiência? o que eu estava lembrando aqui antes de você puxar isso é que quando a gente pratica o equilíbrio para o mais ou para o menos, principalmente para o menos, que é aquelas coisinhas que machucam, equilibrou, começa de novo, né? O Bert Ah, sugere, o Bert um ponto sugere, importante. tá, ele sugere que assim, esquece, não fica voltando no assunto, porque se equilibrou, é, águas passadas. Vai para frente. Porque se você ficar. Ele diz que quanto mais a gente retoma um assunto, é uma maneira de perpetuar. Então, assim, equilibrou, deu o troco, acabou, vai para frente. Nunca mais fala nisso. Daí ele é irônico, fala, mas isso é muito fácil nunca mais falar nisso, né? Não é fácil, né? É, mas é assim, para ir para frente, equilibrou, vai para frente. Você ia complementar, né, Milene? Eu. Vamos responder a pergunta da Alessandra, que é interessante. Mas antes eu queria dizer uma coisa. Quando alguém realmente dá o troco, e a gente está falando naquilo que fere, quando a pessoa dá o troco, e esse troco foi na medida certa, ela não retoma o assunto. É, é, Fica só, fechou. fechou. Agora, Exatamente. quando ela faz esse troco com sentimentos de vingança, ela dá um troco além do que aconteceu ali, que a pessoa fez, aí aquilo fica rodando ali eternamente. Dentro da lei sistêmica, como se comportar numa situação contrária? Como assim, Alessandra? Você tem um exemplo assim para você Uma colocar situação aí para contrária. gente? Você está querendo dizer quando alguém se opõe a você? Eu também não entendi muito bem dentro da lei sistêmica. Se ela está falando da lei sistêmica do equilíbrio, né? Em uma situação contrária, às vezes é um equilíbrio. Né? A pessoa tem uma outra visão daquele assunto, não necessariamente é uma oposição. Uma situação contrária não necessariamente é uma oposição. Lembra, Milene, que a gente viu uma olhando para um lado, outra olhando para o outro, mas juntas, Sim, né?
né? Então, se for nesse sentido, é uma complemento, né? Um complementa o outro. É, ó, Alessandra, a gente pensa assim, por exemplo, eu e a Magali, nós temos essa parceria aqui. Então, a Magali tem a visão dela e eu tenho a minha. Não é a mesma visão, né? A Magali tem os estilos dela e eu tenho o meu. Então, nós temos visões contrárias, mas isso é bom, né? Ontem nós conversamos sobre isso. Isso é bom, isso agrega e isso até nos leva para o mais. Agora, quando a gente tem pessoas que são muito opositoras, são muito contrárias, qualquer coisa que você está falando ali, a pessoa te rebate, aí já é uma outra questão que eu acho, Magali, que não é equilíbrio. Aí eu já acho que quando alguém nos pede perdão depois de um tempão. Bom, aí Depende, né? depende. Eu Depende. acho que cai muito naquilo. Você vai. Essa pessoa é importante para você? Essa é a primeira pergunta. Se essa pessoa for importante para você, aí você analisa, Considera, né? Vê. considera o que ela fez e como que você pode dar o troco. Porque eu acho que vale a pena o troco. Magali, nós esquecemos de falar. O Que quê? nem sempre, ó, gente, nem sempre você precisa dar o troco no menos. Você pode pedir compensação, Sim, né? isso. Então, por exemplo, ó, eu sou casada, né? Então, assim, eu não tô afim de ficar dando troco no menos pro meu marido aqui. Eu E tô, nem sei como nossa, vou fazer ali um menos, né? né? E não quero. Então, eu vou virar e falar para ele, ó, você me fez isso, então agora eu quero uma compensação. A compensação que eu quero é X, né? Mas aí também tem que ter bom senso, né, gente? Não É. vai exigir uma coisa estrondosa, porque daí vai ficar desequilibrado, né? Então, Ale, você sente no seu coração, essa pessoa que te fez algo, você ficou magoado, né? Ficou aí para você isso. Você vai pensar, essa pessoa é importante para você, se for uma amizade, se for um parceiro, alguma coisa, é importante para você? Porque se for importante, compensa você conversar com essa pessoa e falar assim, olha, isso que aconteceu foi assim, assim, assado e tal, mas assim, então eu quero que você me retribua de alguma forma isso que você fez, que você, vamos dizer assim, corrige, entendeu? Me dê uma compensação. Se você não quer trocar no menos, porque às vezes não é possível trocar no menos também, né? Igual você está falando que faz um tempão, como é que você vai trocar no menos agora, né? Fica uma coisa meio esquisita, né, Magali? É, é. Se a pessoa, se ainda existe vontade de manter essa relação, vale a pena ver o que é possível fazer, pedir essa compensação. Se não, se já passou, né? Uma pessoa do passado já passou, agradece e segue com o que é seu e deixa ela com o que é dela. Exatamente isso. Era isso que eu ia dizer. Se essa pessoa para você não vale a pena, seja o que for, você faz só um exercício interior, às vezes você nem precisa falar nada com ela, entendeu? Olha, eu deixo com você o que é seu e sigo com o que é meu. E fecha a conta e segue a vida. Isso também, gente, é tão libertador quando a gente consegue fazer isso, sabe? Virar a página, de verdade mesmo, sabe? Virar a página e seguir. Porque, gente, as pessoas vêm e vão na vida da gente. Tem É, pessoas que vêm por determinadas. Por exemplo, olha, eu vou fazer essa pergunta para a Alessandra, ela não precisa responder, mas olha que interessante. O que é que ocasionou esse desequilíbrio aí? Né? O que é que ocasionou esse desequilíbrio? Né? Porque, pelo jeito, é uma relação de igual. Né? Se for relação entre pais e filhos, aí é aí, diferente. Aí é, não. Né? é. Mas, assim, Isso daí é uma coisa bem importante de falar. A relação de pais e filhos, ela não tem equilíbrio nunca. Porque os pais, eles vieram primeiro, nos deram a vida, não tem equilíbrio, nunca. A relação de iguais, que é marido e mulher, tem equilíbrio. Mas como a Milene falou, a gente precisa primeiro aprender a pedir, primeiro aprender a ser pequeno, para depois aprender a ser igual.
Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, para mim, eu eu tinha muito difícil, eu tinha muita dificuldade em equilibrar. Então, assim, eu sempre fui de fazer muito e sempre fui muito doadora. E não foi só na relação de casal, não. Amizade também, fazendo muito. E hoje eu percebo que teve algumas amigas minhas que, tipo assim, se afastaram e às vezes teve até algum desconforto, mas é por isso, por causa de desequilíbrio. De um tá fazendo mais e não tá tendo essa compensação, essa troca, né? Então, Mi, como a gente está chegando bem já no final, né? Verdade, temos 7 minutos. 7 minutos. Eu trouxe de novo um poeminha para a gente terminar, e ele fala de uma coisa que a relação de equilíbrio, a relação de iguais, quando acontece equilíbrio, traz muito que é a felicidade. Então eu peguei um poeminha do Bert Hellinger, depois eu vou ler e aí a gente encerra, tá bom, Mi? Você me dá licença, só uma coisa? Eu Uhum. falei no início da live que eu tirei uma carta sistêmica para Sim. todo mundo que está assistindo essa live. São, olha, cartinhas sistêmicas, a gente utiliza no atendimento, né? E saiu a seguinte frase: o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. E agora, até me veio uma sensação aqui, né? Que realmente, quando a gente está quando a gente está na relação de iguais ali de equilíbrio, marido, mulher, amizade, parceria, trabalho, sociedade, olha que interessante, o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Se a gente fica indiferente numa relação dessa, a gente não vai equilibrar. E aí, realmente, a relação morre. Bom, então eu vou fechar aqui, daí a gente vai avisar da nossa jornada, né? Mas eu vou ler aqui pra gente. E tem muito a ver com isso que a Milene trouxe, que é a felicidade. Não há nada mais difícil que a felicidade. Como preservar a felicidade? Em primeiro lugar, agradecer, pois grande parte da felicidade é um presente. Depois, deixar que os outros participem dela, ou seja, repassar a felicidade. Assim, outros se tornam felizes. Dessa forma, a felicidade cresce e permanece. Esse é o segredo da felicidade. Que Ela é lindo. construída. Ela é construída. Exatamente. É. Ela é construída. E só retomando aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos. As relações de iguais são construídas, né? É Construídas. responsabilidade de 50% de cada um. A Exatamente. Alessandra está falando aqui, né? Que na relação de amizade dela, ela doou muito. Eu também, Alessandra. Eu também fiz isso. E aí eu vou te contar. Quando a pessoa se afastou de mim, eu fiquei com raiva dela. Eu falei, nossa, eu fiz tanto para ela e ela simplesmente, desculpa o termo, cagou para mim. Simplesmente foi embora, não quis mais saber, não me chamou para isso, não me chamou para aquilo. Nossa, fizeram não sei o que lá, não me chamaram, sabe? Então tem muito disso. E aí a gente fica, né, com esse desconforto, é uma coisa ruim, mas é porque nós mesmos é que estamos contribuindo com esse desequilíbrio. Quando a gente faz demais, né? Por que será que a gente precisa fazer Fazer. demais pelo outro? Olha, eu vi que tem gente que chegou atrasado. Não se preocupa, vai ficar gravado no perfil da Milene. Depois eu vou pôr no meu perfil também. E a Denise escreveu aqui, né, que a felicidade é construir e repassar. E esse é nosso objetivo nessas lives, repassar o que a gente está vivendo e também na nossa jornada sistêmica, no nosso encontro, que nós mudamos a data para o dia 19 de dezembro, onde a gente convida vocês a virem participar de uma maneira mais aprofundada dessa conversa, com exercícios, a gente vai divulgando durante esse mês, tá bom? Mas a ideia é justamente essa, repassar a felicidade que a gente está sentindo com essa descoberta. É verdade. É isso mesmo. É passar para frente aquilo que a gente recebeu.
Agradeço muito essas lives, Eu também. a internet, o Instagram, todo mundo. E é uma alegria. Nossa, é demais, gente, é demais. Eu também. Vocês não têm Sou noção da muito alegria grata. que é estar aqui. Muito grata, obrigada, Milene, ao seu sistema. O sistema é uma maravilha. Olha aqui, gratidão a todas essas pessoas que estão aqui com a gente, ao sistema familiar delas, né? Isso. Porque a gente, de verdade, a gente vê todo mundo hoje, todo mundo, cada pessoa que está aqui, a gente também recebe o sistema familiar de vocês. Porque tem muita força, tem muita coisa boa, né? E às vezes a gente fica olhando só para as outras coisas que aconteceram, mas gente, em sistemas que tem coisas assim, tem muita força, muita garra, muita coisa boa para a gente aproveitar. Muita felicidade de estar aqui junto com a Milene, com vocês e com o sistema de vocês, como a Milene falou. Muita gratidão, um grande abraço para todas vocês e eu desejo também muita luz e muita paz na vida de cada um. E uma coisa, se alguém tiver sugestão aí de assunto que quer ouvir na live, manda pra gente. Manda pra gente, pode mandar pergunta também. Pode mandar pergunta, isso. Tá bom, Eu gente? vou encerrar, tá? Porque eu quero salvar a live. Um beijo, amores. Tchau, tchau.